Dando seguimento à montagem de dentes, a gente vai agora fazer a montagem na região posterior inferior, tá? Então, a gente inicia nessa região posterior inferior, fazendo o posicionamento do primeiro molar inferior. E esse primeiro molar inferior vai ter algumas particularidades no seu posicionamento. Primeiro, no sentido vestíbulo lingual e também no sentido mesiodistal, o primeiro molar, ele vai estar perpendicular ao plano oclusal. Além disso, o primeiro molar, ele vai ter o sulco disto vestibular, vai ficar em contato com a cúspide disto-vestibular do primeiro molar superior. A cúspide mesiovestibular vai fazer contato com a crista marginal do segundo premolar superior e mesial do primeiro molar superior. O sulco mesiovestibular vai ficar em contato com a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, tá? A mesial vai manter contato, então, posteriormente com a face distal do segundo premolar inferior. Então, vamos iniciar essa montagem, primeiro removendo uma parte da cera aqui na região do primeiro molar. Já vou fazer, então, a remoção da cera de premolares até primeiro molar, tá bom? Aqui o primeiro molar, então, posicionado, onde nós vamos ver que a cúspide mesiovestibular, ela faz contato com a crista marginal distal do segundo premolar e mesial do primeiro premolar, do primeiro molar. O sulco mesiovestibular, ele fica em contato com a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior. Além disso, o sulco disto-vestibular fica em contato com a cúspide disto-vestibular. Tirar um pouquinho aqui da cera. E a face mesial vai manter contato, então, com o segundo premolar, que a gente vai fazer a montagem dele agora. Além disso, tanto no sentido mesiodistal, quanto no sentido vestíbulo lingual, a gente vai ter esse dente perpendicular ao plano oclusal. Na montagem, então, do segundo premolar, nós vamos ter algumas particularidades também, sendo que o segundo premolar, a sua face mesial vai manter contato com a face mesial do primeiro premolar. As vertentes mesial e distal vão ficar em contato com a fossa e o sulco distal do primeiro premolar superior. A vertente distal vai ficar em contato com a fossa e o sulco mesial do segundo premolar superior. E a cúspide vestibular vai ficar em contato com a crista marginal distal do primeiro premolar superior e mesial do segundo premolar superior. Igual ao primeiro molar inferior, a gente vai ter que, tanto no sentido vestíbulo lingual, como no sentido mesiodistal, o dente ele vai estar perpendicular ao plano oclusal. Então, na montagem do segundo premolar, a gente vai ter, então, que a sua vertente mesial, ela vai ficar em contato com a fossa e o sulco distal do primeiro premolar superior. Além disso, a vertente distal vai ficar em contato com a fossa e o sulco do segundo premolar superior. A cúspide vestibular fica em contato com a crista marginal distal do primeiro premolar e mesial do segundo premolar superior. E na inclinação mesiodistal e vestíbulo lingual, a gente vai ter, então, perpendicular ao plano oclusal. Vamos, então, para a montagem
do primeiro premolar inferior, para a gente finalizar, então, a montagem do lado esquerdo e passar para a montagem do lado direito. Então, para a montagem do primeiro premolar, as orientações é que a face mesial dele vai manter contato com a distal do canino, a cúspide vestibular vai ficar em contato com a crista marginal do primeiro premolar superior, a vertente distal vai ficar em contato com a fossa e o sulco mesial do primeiro molar superior. No sentido vestíbulo, lingual e mesiodistal, ele também vai ser perpendicular ao plano oclusal. E assim é a montagem, então, do primeiro premolar superior. E a sua cúspide vestibular vai ficar em contato com a crista marginal do primeiro premolar superior, tá? E agora, então, a gente passa para a montagem. Lembrando sempre, antes de passar para a montagem lá do outro dente, que a gente sempre vai ficar fazendo a checagem do zero aqui, ó, para vocês verem que tá no zero, tá? Para não haver o aumento dessa dimensão vertical, fazer esse aumento aqui, botando o dente fora da posição. E aí, a gente passa, então, para a montagem dos dentes posteriores inferiores do lado direito, seguindo, então, o mesmo padrão realizado do lado esquerdo. Vou mostrar, então, para vocês como vai ficar pronto o lado direito agora. Mostrando, então, a montagem do lado inferior direito, posterior, tá? Começando novamente pelo primeiro molar, depois vamos pro segundo premolar e primeiro premolar, tá? Lembrando que o primeiro molar vai ter os três dentes, na verdade, eles vão ter como orientação no sentido mesiodistal e vestíbulo lingual, eles estão perpendiculares ao plano oclusal. As particularidades do primeiro molar inferior é que o seu sulco mesiovestibular, ele vai ficar em contato com a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior. A cúspide mesiovestibular faz contato com a crista marginal distal do segundo premolar e mesial do primeiro molar. O sulco distovestibular, ele vai ter contato com a cúspide distovestibular do primeiro molar superior. E a face mesial vai manter contato com a face distal do segundo premolar. Para o segundo premolar, a sua montagem, as orientações são as seguintes: a sua face mesial vai manter contato com a face distal, tá? Então, a gente vai ter a face mesial mantendo contato com a face distal do primeiro premolar inferior. A vertente mesial vai ficar em contato com a fossa e o sulco distal do primeiro premolar superior. A vertente distal vai ficar, então, em contato com a a vertente distal vai ficar em contato com a fossa e o sulco mesial do segundo premolar superior. E a cúspide vestibular vai ficar em contato com a crista marginal distal do primeiro pré e mesial do segundo premolar. Para o primeiro premolar, a orientação é que a sua face mesial faça contato com o canino. Além disso, a cúspide vestibular vai ficar em contato com a crista marginal mesial do primeiro premolar superior. A vertente distal vai ficar em contato com a fossa e o sulco mesial do primeiro premolar superior. Depois, então, que está feita a montagem dos dentes, continuamos fazendo a conferência daquele pontinho zero, ó. O pino toca a mesa e aqui em cima continua no zero, tá? E a montagem finalizada desse lado, a gente vai, então, fazer as etapas de acabamento.
Gente, durante todo o momento, vocês vão perceber, quando a gente está fazendo a montagem de dentes, que pode haver a possibilidade de deslocamento de algum dente, tá? Eu tô fazendo aqui de propósito, mas só para vocês verem que isso pode acontecer durante a montagem, quando a gente tá fazendo os testes de movimentação, né? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Os testes de movimentação de oclusão, do lado de trabalho, balanceio. Mas só para deixar aqui registrado para vocês, é que é importante que os dentes eles estejam bem fixos à cera. Vai acontecer algumas vezes deles se soltarem. E aí, todas as vezes que esses dentes se soltarem, vocês vão aquecer, né, o instrumentão da lamparina, que pode ser a espátula 7. Normalmente eu gosto de trabalhar mais com ela. E fazer essa fundição da cera. Ó, aqui mesmo soltou. Então, eu volto, reposiciono e vou fundir a cera. Espero a cera agora resfriar, tá bom? E aí, eu tô fazendo uma fixação novamente dos dentes em cera, porque agora a gente vai fazer os movimentos mandibulares, simulação desses movimentos em articulador, para que a gente consiga obter a oclusão ideal, que é uma oclusão bilateral balanceada, tá bom? Então, vamos lá. Para fazer, então, essa checagem da oclusão, eu queria só dar essa dica a vocês da fixação dos dentes, que pode ser tanto por palatino-lingual, quanto por vestibular também. Vou soltar aqui o pino, para mostrar para vocês um pouquinho a fixação aqui nessa região vestibular. Depois que a gente fizer a etapa, então, de verificação da oclusão, a gente vai partir para a ceroplastia, que é um desenho que a gente faz aqui, um acabamento que a gente faz na cera, tá? Para dar uma configuração mais próxima com a gengiva do paciente, tá bom? A oclusão de uma prótese total, a gente adota o esquema ideal, que seria de oclusão balanceada bilateral ou bilateral balanceada, tá? Em que consiste essa oclusão, gente? Denominada de balanceada bilateral. Ela vai permitir que haja contatos, né, pontos de contato oclusais bilaterais simultâneos, tá? Entre os dentes antagonistas, estando em relação cêntrica ou durante movimentos excursivos da mandíbula. Então, esse é o esquema de oclusão que a gente adota na prótese total aqui na nossa disciplina, tá? E eu vou mostrar para vocês como a gente vai conseguir observar se a oclusão está correta a partir dessa montagem de dentes que foi realizada. Então, a gente vai fazer tanto de movimentos protrusivos, como movimentos de lateralidade direita e esquerda. E durante esses movimentos, a gente tem que ter o contato de dentes posteriores e de um dente anterior também, tá bom? Então, durante movimentos de protrusão, tá? Que no articulador, o movimento de protrusão, ele é o inverso daquele que a gente observa na boca do paciente. Em paciente, a gente faz o movimento de protrusão jogando a mandíbula para frente. Mas no articulador a gente não consegue fazer o movimento do ramo inferior e quem se movimenta é o ramo superior. Então, a gente faz a protrusão jogando, então, o ramo superior para trás. E durante esse movimento de protrusão, para que a gente tenha um esquema de oclusão adequado, a gente precisa que haja um toque anterior e 2 toques posteriores, no mínimo, sendo em lados opostos, tá bom? Não sei se a gente vai conseguir visualizar bem aqui a movimentação, mas eu vou fazer um movimento de protrusão. E aqui a gente observa o toque no dente anterior e no dente ali posterior, tá? Soltei um pouquinho aqui, ele sai da posição. Mas seria isso aqui, então, a gente tem toque aqui, toque na região anterior, tá? E toque também, vou repetir o movimento, e toque aqui na região posterior, esse lado. Esse é o movimento de protrusão. E quando a gente faz os movimentos de lateralidade, direita e esquerda, durante esse movimento nós também devemos ter o toque
de 2 dentes posteriores de lados opostos e um toque na região do dente anterior, tá? Vou tentar aqui simular o movimento para vocês. Aqui, então, vocês conseguem ver que tem toque posterior, tem toque anterior, o incisivo central, ele se toca, tá? E aqui, a gente também tem toque posterior na região palatina, tá? Do mesmo jeito, quando a gente fizer o movimento para o outro lado, também tem toque de um lado da região posterior, então premolares e o molar tá tocando também. A gente tem o toque aqui de canino e incisivo lateral também toca, tá? Além de fazer o mesmo movimento e a gente ter o toque da palatina e lingual desse primeiro molar. Então, tá vendo no vídeo, eu não consigo visualizar bem, mas eu aqui no movimento eu consigo sentir que há um toque nessa região, tá bom? Então, a gente fazendo a checagem da oclusão e verificando que a gente conseguiu obter a oclusão bilateral balanceada, a gente passa então para a parte que a gente chama de seroplastia. Essa parte é a finalização então da etapa de montagem de dentes, onde a gente vai fazer a escultura dessa cera, tá? Então, a gente pode utilizar a espátula 7, espátula 31 também pode ser utilizada nesse momento, tá? Para que a gente faça, então, primeiro com essa espátula, a gente vai fazer uma camada de cera fundida sobre os colos dos dentes. Deixa eu tirar aqui, então, um pino, incisão. Então, a gente pode vir com a cera fundida e fazer o acréscimo de uma camada de cera 7 na região dos colos dos dentes, tá? Tanto superior quanto inferior. E com isso, a gente conseguir também uma melhor fixação desses dentes. Além disso, a gente pode também colocar a cera 7 nos espaços interdentais, criando as ameias gengivais. E também podemos acrescentar cera, gente, em toda essa região aqui dessa vertente vestibular, tá? Até o sulco gengivo-geniano e gengivo lateral. Acrescentar um pouquinho mais de cera 7. É claro que vai depender muito da quantidade de cera que vocês já haviam colocado anteriormente. Então, é importante também nessa etapa, a gente vai fazer recortes da cera, tá? E para fazer o recorte da cera, a gente usa, então, o Lecron, esse outro instrumento. Então, a gente vai recortar a cera nos colos gengivais, acompanhando a anatomia do dente com a espátula Lecron inclinada mais ou menos 60 graus para o lado gengival, ou seja, ela fica no formato dando uma expulsividade, tá? Então, a gente faz também o recorte dessa papila gengival até o ponto de contato entre os dentes. Então, a papila, ela fica acima do contato. Se tiver muita cera, como aqui, ó, que tá chegando até a porção incisal, a gente vai precisar remover, tá? E isso vai acontecer em toda a área. Aqui dá pra vocês verem bem que a cera tá vindo além do ponto de contato, ó, tá vindo até aqui em cima, aqui também. Então, a gente precisa remover toda essa cera para que dê um aspecto de maior naturalidade ao final, quando a prótese for acrilizada, tá? Então, a gente vai fazendo uma inclinação, leves movimentos e vai dando um contorno dessa porção da gengiva marginal, tá? Depois que fizer aqueles acréscimos, então, de cera 7 fundida. Nessa etapa, vocês podem utilizar uma gaze para fazer a limpeza, que vocês vão ver que vai ser necessário ficar removendo os resíduos de cera que vão ficar dispersos aqui na montagem de dente de vocês, na cera também. Então, você pode usar uma gaze para fazer a remoção desses excessos, assim como uma escova de dente velha, né, que não tenha sido utilizada
que você possa, na verdade, separar para a utilização apenas na montagem de dentes, tá bom? Então, vai dando uma removida aqui, ó, no excesso e volta novamente para fazer essa escultura. E aí, a sessão bem tranquila, coloca uma musiquinha e vai fazer a escultura, porque é uma etapa bastante importante, tá? Para que a gente tenha um maior detalhamento dessa anatomia dentária e que a gente consiga, então, uma prótese mais estética possível. Depois que a gente fizer, então, esse contorninho do colo dos dentes, a gente também vai fazer um sulco no espaço interdental, tá? Então, a gente vem aqui, ó, normalmente, simulando como se fosse a raiz do elemento dentário, que vai estar bem alinhada com o seu longo eixo. Então, aqui mais ou menos estaria a raiz do incisivo lateral. E eu vou remover um pouquinho de cera para dar, então, um aspecto de proeminência da raiz nessa região. Então, aí, cada vez que eu vou removendo, vou passar uma gaze para limpar. Mas aqui, ó, vocês conseguem já perceber que eu tô delimitando e fazendo um contorno dessa cera, tá? Então, você vai delimitando o incisivo central, canino. Os pré-molares a gente sabe que eles são perpendiculares ao longo eixo. Pode fazer umas marcações e depois aprofundar um pouco o sulco e aliviar um pouco as suas margens também, tá bom? Pra gente conseguir, então, dar uma anatomia mais adequada para essa gengiva. Então, a gente pode aquecer depois a espátula 7, dar uma conformação melhor nas bossas, tá? E também a gente deve, ao final, uniformizar toda a escultura para que ela não fique com ranhuras e excessos, para ficar bem lisinha. Então, aqui, ó, eu fiz para vocês já um início, tá? De uma anatomiazinha aqui nessa gengiva. Você consegue ver como se fosse a marca das raizezinhas aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui. O colo dos dentes já tá bem... Ó, já não tenho gengiva mais... Já não tenho, desculpa, cera mais nas ameias. Conseguimos visualizar o colo dos dentes, tá? Diferente do lado de cá, que tá bem liso e reto, tá vendo? Vou aproximar mais um pouquinho. Aqui vocês conseguem perceber bem. Tá? Então, um lado já tá mais ou menos pronta a gengiva e do outro a gente vai precisar ainda refazer. Além disso, também é necessário, ao final, a gente remover o excesso de cera que fica aqui, ó, por palatino e por lingual também, tá? E aqui, gente, é uma visão final, tá, da seroplastia. Observa bem a gengiva marginal, a área de proeminência aqui das raízes, tanto no superior quanto no inferior, tá? Tem que ser sutil, suave, para não ficar muito marcado. E aqui a cera agora, né, a seroplastia realizada, tá? Com essa etapa, então, a gente finaliza a montagem de dentes no plano de cera. Montagem, então, desses dentes artificiais. E finalizamos, então, a etapa de demonstração, né, das atividades práticas da disciplina de prótese total, aqui com essa última demonstração. E agora, a gente se encontra nas aulas presenciais.